Hoje vamos falar aqui mais sobre o produto. Uma parte que nós achamos que é importante, que é para ajudar a fazer os orçamentos, ou seja, uma forma de vos facilitar os orçamentos e perceberem um bocadinho os operadores turísticos e de que forma e quais são aqueles que nós devemos optar por dar preferência, digamos assim, e a diferença da nossa plataforma para os operadores. Vamos começar com as 7 perguntas-chave. Bem, eu ia perguntar quem é que sabe as 7 perguntas. No caso, só temos cá a Renata. Sei. Pô, mal era. Olha, diz lá. Ai. Qual é o orçamento, quantas pessoas são, se têm crianças, se querem, qual é o destino que pretendem, para a gente ter um bocadinho mais a noção. Mais, o que é que eu pergunto mais? Se querem mala de cabine, se transfere, essas coisas todas. Ok. Já agora, as 7 perguntas-chave são: destino, número de pessoas e se tiver crianças, quais são as idades, o motivo da viagem, datas e a flexibilidade. É importante sabermos se as datas que eles dão se têm flexibilidade mais para a frente, mais para trás ou não. A categoria do hotel que pretendem, o regime alimentar e o plafond. É isso que eu tenho aqui. Coisas como bagagem, transferes, isso tanto pode ser perguntado aqui, como podemos usar depois para fazer um upselling. Sim, ok. Ok? O importante para nós conseguirmos fazer um primeiro orçamento são estas 7 perguntas que já nos possibilitam fazer um orçamento à medida do cliente. Mais importante do que fazermos estas 7 perguntas é efetivamente obtermos as respostas a estas 7 perguntas. E eu digo isto porquê? Porque muita gente foca-se em fazer esta pergunta diretamente. Principalmente o plafond, as pessoas ficam sempre naquela de responder ou não. Assim como a categoria do hotel. Muitas vezes nós estamos a falar para uma pessoa que até vai viajar a primeira vez para fora e nós queremos saber qual é a categoria do hotel e ele diz-nos 3 estrelas. E nós sabemos que há países com 3 estrelas é tão bom como um hostel aqui em Portugal, não é? Portanto, muitas vezes, em vez de fazer esta pergunta, categoria do hotel, podemos saber a categoria que ele pretende, perguntando uma coisa que a Daniela faz, que é diz-me um hotel em que já estiveste e que para ti foi top. E nós, ao pesquisar aquele hotel, sabemos mais ou menos o que vamos enquadrar àquele cliente. Se for um cliente que gosta de... Nós depois, por exemplo, há muitas zonas em que nós temos hotéis mais modernos e hotéis mais direcionados à cultura do país em questão e que, no entanto, não deixam de ter a mesma categoria. Agora, nós temos que perceber se o nosso cliente é alguém que iria gostar de estar no Egito, num hotel mais ao estilo de lá, da cultura de lá, ou num hotel mais moderno, com umas linhas mais europeias, digamos assim. Sim, estou a perceber. E estas coisas nós descobrimos ao fazer as perguntas certas para chegar às respostas a estas 7 perguntas. Só acrescentar que o fazer estas perguntas não é colocar isto tipo interrogatório. É isso. Qual é o destino? Quais são os nomes? Não, é criar uma conversa com a pessoa que nos está a pedir o orçamento de forma a nós podermos chegar a ela, não é? Muitas vezes o Pedro deu o exemplo aqui do qual é o hotel que já foste ou que mais gostaste, que é a técnica mais rápida que eu encontrei para conseguir resposta. Mas, por exemplo, no motivo da viagem, a pergunta é, muitas vezes ok, esta viagem vai acontecer porque estás de férias, é isso? Ou vais fechar alguma data? Não me digas, sei lá, às vezes é o brincar ou no brincar que encontramos a resposta a estas perguntas. Quanto mais nós parecemos, e para uma expressão entre aspas, normais nestas perguntas, nesta conversa, mais fácil é obtermos resposta. E deixar a ressalva que fazer um orçamento sem plafond é a mesma coisa que estarmos a trabalhar no escuro. Eu sei. Eu sei que é difícil às vezes, a Renata ainda agora está a consentir e quem está a ouvir em gravação vai de certeza pensar isso, às vezes é desafiante, mas sejam audazes ao ponto de fazer entender o cliente que a preocupação não é nossa, a preocupação é daquele cliente. Porque se nós estamos a fazer e a programar uma viagem ou um orçamento para um determinado sítio e o cliente até tem um valor inferior àquele que nós vamos dar, o cliente vai ficar desiludido. E nós, se calhar, temos resposta para ele lá mesma, mas vai haver uma desilusão. E para nós consultores, pode haver aqui o reverso da moeda, que é o cliente não dando plafond, nós não trabalhando com plafond, vamos estar a trabalhar o cliente à imagem de outros ou de nós próprios,
e se calhar o cliente tem qualidade e capacidade para ter uma experiência brutal com muito mais valor para nós consultores. Portanto, o plafond de todas estas perguntas que aqui estão tem que fazer parte das 7 respostas, inevitavelmente, está bem? Não facilitem. Até porque depois nós podemos usar comparações para o cliente nos dizer se está dentro ou não do valor. Porque, por exemplo, se já tivemos alguém a viajar para o México, sabemos que andámos para lá um casal em lua de mel por 3.000 euros. Se nós, em vez de perguntar qual é o seu plafond, ele escolheu de México, nós temos, olha, tive um casal que foi por 3.000 euros. Era dentro destes valores, nós vamos saber se o cliente está apto a dispensar esse valor ou não. Ele vai nos dizer, ele vai nos dar essa Sim, resposta. e não tenham medo de colocar lá valores. Sim. É de género, mas olha, olha, o mais barato que encontrar. Olha, o mais barato para si é que é 1.000 euros. E põe um smile se estiverem a responder por mensagem. Se for ao telefone, digam, olha, eu percebo, mas o mais barato para si, o mais barato para mim pode ser diferente. Digam-me 500, 600, ou seja, façam com que o cliente vos dê uma resposta, porque às vezes o mais fácil ou o mais difícil mas 1.000 euros por pessoa, e a pessoa diz, não, nem pensar, sei lá, e 700, 800 euros, e nós conseguimos o orçamento. Muitas vezes eles dizem, vejam-me o que é que consegue. Sim. E isto, malta, vejam-me o que é que consegue. Sei lá, imaginem nós irmos estar-nos a dar trabalho. A verdade é, se eles não nos respondem a estas perguntas, é o que eu digo, não é fazer estas perguntas, dizer, olha, qual é o plafond que você tem para gastar? Não é assim também que ele vai dizer à primeira, mas se eles não responderem a estas 7 perguntas, eles são só curiosos, não são clientes. Sim. Nós tivemos um casal que nos pediu um orçamento e tinha 600 euros por pessoa. Primeiro disse-nos o plafond, depois disse-nos para onde é que queria ir, depois disseram-nos que queriam ir para Nova Iorque. Nova Iorque, 600 euros por pessoa, malta. É que nem vale a pena, em dezembro, nem vale a pena ir fazer o orçamento. Não vale. E foi isto que nós dissemos. Mailani, é assim, nós percebemos, mas se pudermos optar por outro destino, porque o plafond que tu nos estás a dar é impossível irmos para aqui. E ela aumentou para o dobro. E ela aumentou para o dobro. Mesmo assim, para o dobro, 1.200 euros por pessoa em Nova Iorque, não é fácil em dezembro. Então optámos por outra forma. Já que já tínhamos mexido no plafond e ela já tinha dobrado o plafond, vamos mudar o destino. E em conversa com ela, o que é que ela gostava de visitar, o que é que ela gostava de conhecer, eles acabaram por nos dizer Nova Iorque era um sonho que querem realizar, sim, e nós arranjámos depois, mas eles até já nem quiseram Nova Iorque, porque o que eles preferiram foi ir para um sítio onde pudessem juntar cultura e praia. Onde pudessem estar 3 dias num sítio conhecer e estar outros 3 dias num sítio de papo para o ar. Isto, para Nova Iorque, malta, é uma diferença absurda. Sim. E nós, no fim, conseguíamos arranjar plafond para eles irem para Nova Iorque. E mesmo assim, eles optaram por Egito. Por Hurghada. Eu ia só dizer que é interessante até fazermos esta partilha, porque este cliente, a primeira é uma cliente próxima, é a nossa conhecida, ok? Mas ela pediu-me um orçamento em maio e eu na altura percebi logo que não ia dar para o plafond. Pedi para reunir via Zoom, porque ela é de Torres Vedras, se não estou em erro. Não deu, andamos para aí um mês para trás e para a frente e depois reunimos via Zoom. E eu fiz-lhe este tratamento que está aqui via Zoom. E com um namorado ao lado que era a pessoa que também decidia na viagem, está bem? Às vezes o truque é mesmo este, é nós irmos ao máximo, entre aspas, irmos ao tutano daquela pessoa e perceber o que é que ela realmente quer, está bem? Principalmente para ajuste de expectativas e nós não perdermos tempo. Só quem nunca fez ainda um orçamento não sabe o tempo que se dedica para se fazer um orçamento, tá? Portanto, evitem ao máximo perder tempo. Olá, Andreia, bem-vinda. Desculpa, até porque não é o ideal, não é mandarmos só um orçamento. Exatamente. É mandarmos por 3 orçamentos. Exatamente. Que é para o cliente poder ter algo, pensar que é ele que escolhe, mais, e para ele ter alguma opção de escolha. No entanto, nós não vamos estar a fazer 3 orçamentos sem termos a certeza, entre aspas, daquilo que o cliente quer, porque senão, em vez de 3, vamos estar a fazer 12 orçamentos. Sim. Que é 3, depois ele já não quer aquilo, quer outra coisa, e depois nós temos que definir, ou melhor, nós temos que ajudar o cliente a definir o que quer para conseguirmos ajudá-lo da forma mais eficiente possível. Exatamente. Posso? Podes. Queres que eu faça? Não. Depois, importante aqui, nós tornarmos indispensáveis. Malta, concorrência não falta, todos nós sabemos, certo?
Há concorrência que está aberta durante o nosso horário de expediente no full-time. Nós trabalhamos a maioria a part-time. Portanto, nós temos que marcar a diferença de alguma forma e o tornar indispensável aqui é, primeiro, profissionalismo acima de tudo, assertividade, tudo aquilo que nós dissemos enquanto estávamos aqui a falar é isso, é ser assertivo, é mostrar ao cliente que nós estamos preocupados, mas queremos ser assertivos. Disponibilidade, explicar ao cliente primeiro que nós temos a nossa disponibilidade, o cliente tem a disponibilidade dele e nós queremos encontrar o meio termo aqui, certo? Principalmente quando queremos dar um orçamento célere, ser rápidos a fazer um orçamento. Se nós acertarmos, se formos assertivos na informação que temos e obtemos, se a nossa disponibilidade for dita ao cliente e dizer, olha, nós conseguimos enviar-lhe a resposta, eu consigo enviar a resposta dentro de 48 horas. Se isto for célere para o cliente e suficiente, ele vai assumir e depois cumprir com o compromisso. Se nós damos um timing ao cliente, nós vamos cumprir com esse timing. No máximo dos máximos, vamos justificar porque é que não cumprimos. Está bem? Depois, criar uma relação de proximidade. Eu acho que todas as pessoas que estão e que agora ou que estão a ouvir, nós quando vamos comprar alguma coisa, a não ser que seja uma loja de roupa, e mesmo assim às vezes acontece, nós temos alguma necessidade de nos identificar com quem nos chega a peça de roupa. Aquela coisa do identificar-me, o bom dia, o boa tarde, certo? Colocar-nos ali haver um relacionamento mínimo. E esta criação de relação de proximidade muito mais é importante, ou muito mais é importante não, é muito mais importante, agora sim, no online. Porque o online é impessoal, malta. Nós estamos a falar para uma máquina, estamos a digitar para uma máquina. Se nós de alguma forma não nos colocamos lá, não fazemos parte daquela viagem, sei lá, o cliente, por exemplo, queria ir para Nova Iorque, a Melanie, vou pegar no mesmo tema. Ela disse: eu queria ir para Nova Iorque, isso deve ser brutal, imagina o Central Park cheio de neve. E pôs um smile e a seguir fiz-lhe as perguntas. Eu estou a fazer parte da viagem dela. Entendem aquilo que eu quero dizer? Eu vou tentando incluir-me lá, viver aquilo que ela quer viver. Marcar pela diferença, inevitavelmente. Eu podia-lhe ter entregue o orçamento para Nova Iorque sabendo que estava acima daquilo que ela tinha dito e estava tudo bem, mas eu quis marcar pela diferença. Preferi que ela viesse para uma sala Zoom comigo e com o namorado e aí sim acertar pormenores e eu fazer-lhe um tratamento de consultoria, o meu tratamento de consultoria, ok? E depois colocar o interesse do cliente no topo das nossas prioridades. O que é que o cliente realmente quer naquela viagem? Eu uso este termo, para quem já trabalha comigo há algum tempo sabe, que é, perguntem ao cliente o que é que para ele faria a viagem dele um show, um máximo, incrível. E ele vai-vos dar uma razão. Às vezes, tivemos uma há pouco tempo que me disse, eu poder ir ao bar da piscina e beber. Ok, bora, então vamos falar sobre isso, tá? Colocar o interesse daquele cliente no topo das nossas prioridades e vai ser sempre o nosso guia para o orçamento. Outra coisa importante que vou trazer aqui e que acho que faz algum sentido. O mostrar-nos profissionais aqui na assertividade, no compromisso e depois o colocar o interesse do cliente no topo das nossas prioridades pode ser resumido numa técnica de venda chamada a técnica dos 3 Cs, ok? O que é a técnica dos 3 Cs? Lembrei-me agora e vou trazer. É algo que eu utilizava quando trabalhei na Era, que é as 3 técnicas ou as 3 apresentações para o cliente comprar. Nós vamos fazer 3 orçamentos para o destino. Imaginem que vamos falar de Hurghada. Ok, 3 orçamentos para aquele destino. Mediante aquilo que o cliente nos vai dizer, nós vamos fazer um orçamento acima do valor que ele pediu, mas justificável, tá? Que nós consigamos justificar porque é que é acima daquele valor. Vamos fazer um orçamento abaixo do valor, mas vamos mostrar ao cliente que sendo abaixo vai perder uma coisinha ou outra que ele achava que era indispensável, tá? E depois vamos fazer o orçamento que nós queremos vender, tá? Que vão de acordo com tudo aquilo que o cliente quer e de preferência que esteja a nível do plafond. Sendo que estes 3 Cs não quer dizer que o cliente vá escolher aquela que vocês acham que ele vai escolher, mas vai servir para o cliente ter uma comparação real, que é o mais barato o que é que eu perco, o mais caro o que é que eu ganho e aquilo que eu pedi, aquilo que me dá. Está bem? Isto pode ser um guia, não quer dizer que tenha que ser sempre assim, nem sempre linear, mas pode ser um guia para quem tem alguma dificuldade na escolha do hotel. Eu lembro-me, por exemplo, do caso do Pedro. O Pedro é aquela pessoa que perde algum tempo na escolha de hotéis. Exatamente por isso, está bem? Portanto, quanto mais vocês forem assertivos, quer no falar com o cliente, na comunicação com o cliente, quer no fazer o orçamento, melhor. Está bem? Antes de avançar, não é que nós, os nossos clientes, nós não estejamos a vender e não se esteja a fazer orçamentos. O que nós queremos é agilizar e chegar a outra conclusão, porque nós no início nós dissemos, nós criamos estas formações com uma linha,
Nós falámos na primeira formação, falámos sobre um tema que não falámos, introduzimos um tema que era um dos três, o terceiro pilar. que era a recomendação. Lembram-se disso? Que eu esteve na primeira. Elas as duas não estiveram. Não, olha, tem É pena. normal. A recomendação vai vir, vamos falar dela quando estivermos a falar sobre fidelizar clientes. E é aqui que nós começamos a fidelizar os clientes. Porque se nós mandarmos 12 orçamentos para um cliente, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, epá, da próxima vez eu tenho que ler os 12 orçamentos outra vez. É aqui que começa o nosso trabalho de fidelização. É quando entregamos as coisas claras e elucidativas para o cliente Saber analisar. Exatamente. E ajudá-lo a analisar. Nós podemos ajudar a fazer essa análise. Eu e a Daniela, normalmente, em todos os orçamentos que mandamos, temos sempre lá uma nota nossa a dizer o porquê de estarmos a aconselhar aquele e exatamente aquilo que a Daniela estava a dizer. O que é que ele ganharia, o que é que ele perde naquele. Muitas vezes é o mesmo hotel, mas visto em operadores diferentes. Já aconteceu um operador ser um bocadinho mais caro, mas oferecer um tour e o outro ser mais barato e não oferecer o tour, e o tour à parte até era mais caro. É explicar estas coisas ao ou a bagagem incluída ou não. Isto depende muito, lá está, quanto mais assertivos nós formos, melhor. Para tudo, está bem? Não é só para isto, mas principalmente para isto, para os orçamentos. iCligo, a nossa plataforma distingue-se por ser uma plataforma que engloba tudo. Não que isso seja perfeito, mas é melhor. Porque nós ali conseguimos. É assim, é melhor porque nós temos operadores, malta, ok? Se nós não tivéssemos os operadores, a nossa plataforma não ia ser a melhor. Porque nós só íamos ter uma forma de fazer pesquisas, não íamos ter o global. A vantagem do nosso negócio e do que nós temos é essa. Há plataformas iguais às nossas, já há operadores até a ter isso, mas a verdade é, eu como consultor, eu tenho as duas coisas. Eu tanto posso comercializar na nossa plataforma como posso comercializar na iCligo. Nos operadores. Ou seja, a vantagem não é o termos a nossa plataforma ou termos o multidestinos, porque, malta, isso já existe. Agora, a vantagem é que nós temos as duas coisas. Exatamente. A iCligo dá para fazer viagens personalizadas ao detalhe, ou seja, nós conseguimos, o cliente quer sair naquele dia exatamente e não arranjas voo num operador, a iCligo arranja. Quer ir para aquele hotel e depois, passado uns dias, quer ir para outro, nós conseguimos planear isso. Ou seja, é isto que a iCligo nos dá. É esta facilidade. Viagens low cost. A viagem low cost pode ser de várias formas. Porquê? Nós, além de termos mais alojamentos e alojamentos mais económicos, temos uma coisa que é, nós não somos obrigados a vender o voo para o cliente. Nós, quando tivemos a ver na equipa para ir para Bali, a verdade é que nós nem vimos voos sequer. Nós vimos logo as estadias e arranjávamos coisas tipo a 10 euros a noite. E é aqui que nós também podemos ajudar o nosso cliente. O cliente até é mochileiro, até faz ele a própria pesquisa. Ele até já tem o voo, mas não tem hotel. Quando lá chegar eu vejo. Nós podemos ajudar aqui. Nós podemos dizer, olha, mas se vis agora, já fiquei reservado, eu mostro-te o que é que eu tenho. E nós na iCligo conseguimos fazer isso. Sim, e para além disso também podemos trabalhar as escapadinhas, não é? Também. Porque as viagens low cost aqui aplicam-se a isso, que é, se o cliente quer ir um fim de semana, nós dificilmente num operador, para quem trabalhou operadores... Não. Impossível. Sim, tu consegues, há operadores que têm aqueles circuitos, aqueles coisas de 3, 4 alguns dias. que até têm escapadinhas. Sim, mas por norma é muito mais simples montar este tipo de viagens na iCligo. Eu sou sinceras, eu só uso a iCligo, não sequer... Vai mudar, prepara-te que isso vai mudar, mas sim, de qualquer das maneiras é importante, está bem? E depois, só para terminar... O serviço individualizado. O que foi que te lembras? Nada, depois para terminar. O serviço individualizado, que é quase a mesma coisa que a viagem personalizada. Não, é mais as É atividades. as atividades, é nós podermos fazer aquilo que eu estava a dizer, só o alojamento, só as atividades e malta. As atividades dão dinheiro. Fazer só as atividades. Muito do nosso upselling pode ser feito através da iCligo, sendo que se for atividades, podemos fazer através
do operador, mas Sim. também podemos fazer iClick. a iClickGo, ok? Em relação à iClickGo, a nível de percentagem, comissionamento, nós já sabemos, eu já falei na formação da segunda-feira quanto é que nós recebíamos. Agora, quanto é que a iClickGo recebe por cada pacote comercializado? Se for alojamento, transfer, atividades, aluguer de carro, a iClickGo tem de comissão 16%. Ou seja, desculpem, tem de margem de lucro 16%. Nós nestes 16% vamos receber então os nossos 30, ou 31, ou 33, dependendo do nosso patamar, ok? Aqui o que eu trouxe foi a margem de lucro da empresa, que é para vocês perceberem, porque aquilo que dá mais dinheiro à empresa é o que nos vai dar mais dinheiro a nós, ok, malta? Portanto, tudo que for reservas iClickGo, de alojamento, transfer, atividades e aluguer de carro, dá 16% de margem. Se for pacote, voo mais hotel, multidestinos e voo mais carro, dá 14%. Eu mais à frente vou explicar o porquê disso, ok? Eu acho, pelo menos a André eu sei que teve numa formação em que eu falei disso, a Renata não sei se teve, eu trouxe para aqui estes elementos porque acho que faz sentido, até porque temos gente nova e acho que faz sentido eles perceberem. Portanto, a margem de lucro da iClickGo é 16% e 14%. Ok? Dependendo dos serviços. Dependendo dos serviços. Vai ser aquele que nos comissiona mais. E melhor. E melhor. Ok? Agora, se é o mais fácil de utilizar, Depende. depende daquilo que o nosso cliente quiser. Sim. Ok? E agora? Qual o melhor operador, não é? Porque a dificuldade é, eu tenho um pedido de orçamento, qual é o operador que eu vou escolher, não é? E eles são tantos. Melhor, quais são, não é? Quais são? Vocês aqui, eu sei que a Renata tem essa questão com os operadores, tem ali uma relação de amor-ódio. E tu, Andreia, como é que tu te sentes nos operadores? Tranquila. Ok, boa. Então é Eu assim. faço muito através de operadores também e aliás, muitos pacotes que eu coloco no meu Instagram procuro muito também nos operadores turísticos. Exatamente. Hoje vamos falar sobre os operadores numa perspectiva diferente, está bem? Não vamos falar sobre o potencial dos operadores, vamos falar sobre eles mesmos, tá? Andas? Ok. Primeiro, operadores mais usados, tá? Estes são aqueles que nós mais usamos, não são todos os que nós temos, tá? Não há uma lista. E eu quero deixar aqui uma coisa clara, tá? Para quem está aqui comigo agora, e connosco, aliás, e para quem vai estar a ouvir isto. Os operadores oscilam, isto tem a ver com contratação, ok? Tanto nós podemos ter contratação, como de repente já não termos porque não nos interessa. E isto é o mercado a funcionar. Porém, estes que vocês veem aqui à vossa frente, não oscilaram em 3 anos que eu e Pedro temos de negócio. Portanto, são os mais fixos, digamos assim, e os mais usuais, está bem? Primeiro... Daniel, posso fazer uma questão? Desculpa. Podes. Eu estou agora aqui a verificar. Estás na mesa. A mim não me aparecem só férias, nem a Image Tours, nem a Catai. Pronto, é normal. É super normal, porque a pesquisa, que já agora fica a nota, a pesquisa que a nossa base, a iClickGo faz, não é, ou seja, nem sempre está atualizada. E há outra coisa, por exemplo, nós quando estamos na lista de operadores turísticos, aquilo é carregado pelas pessoas que estão no back-office. Ou seja, imagina que nós temos um operador... México fica nas Caraíbas, correto? Ok. Nós temos um operador que diz que... Mas isto faz sentido que eu estou a perguntar. Porquê? Se a pessoa carregar que aquele operador diz que tem Caraíbas e nós procurarmos lá na pesquisa por México, não nos vai aparecer. Exatamente. Se ela carregar México e nós procurarmos Caraíbas, não vai aparecer. Se tiver acento, não vai aparecer. Percebem? Há aqui várias ali variantes. A pesquisa está um bocado... depende de quem carregar. Não apareceu mesmo. Eu já ouvi falar várias vezes vocês na Solférias, da situação, por exemplo, da Disney e tudo. Sim. E a mim nunca me apareceu a Solférias. Uma coisa importante. Todos estes operadores que nós temos aqui, vocês podem pesquisar na barra de pesquisa do Google e entram, tá? Sim.
E fazem a E pesquisa. fazem a pesquisa por Claro lá. que eu percebo que se vocês não sabem que nós trabalhamos, É é difícil. difícil lá chegar. Já por mas, isso também trouxemos esta imagem. exatamente, Tá? para vocês terem a por Então exemplo, digam-me uma coisa, se eu quiser ir pesquisar alguma coisa só férias, não me aparece a mim nos meus operadores, mas eu posso pesquisar fora e dar orçamentos para isso. É isso mesmo. Não. Não. Podes, Ah, mas não podes. Não podes, não podes. Na Solférias, no caso da Solférias, e eu sim. só falo isto porque tu disseste Solférias, na Solférias não consegues. Se tu fores à Solférias, tu consegues fazer a pesquisa, mas não te dá valor final. exatamente. Pois não, é aquela que tens que meter o registar. Pegas nesse orçamento e pedes cotação ao back-office. Sim. A Sol Férias, de todos os que está aqui, não E a dá Catai preço final ao acho que também consumidor. não, Dá. agora já dá. Agora a Catai já dá. A Sol Férias não dá preço final. Imagina, pacotes da Disney. Vai-te aparecer o flyer, tá? Vai-te aparecer aqui. Desde X em X datas com X saídas. Tu vês o hotel dentro dos hotéis da Disney, Escolhes. aparece lá, escolhes tudo. E depois, direitinho. back office. No mesmo sítio onde tens formulário de pedido de reserva, tens formulário de pedido de orçamento ao operador. E envias o pedido e é iCligo, o back office que traz para a luz do dia a realidade do teu orçamento, tá? Não eu é pensei que era por ser júnior que não tinha acesso. nada a zero. Não. Olha, muito importante, obrigada por isso. Nós não temos nada às prestações, está bem? Isso não existe. A partir do Pois momento é, em que nos tornamos... pensei mesmo isso. Não. De A partir júnior do a momento- ouro, tens é tudo exatamente dentro do acesso às mesmas coisas. Importante. A Solférias não é um operador, eu, Daniela, pessoalmente, que use. Tá? Ok. Só uso para comparar com iCligo se for Disney. Sim. Só. Ok. O que é que Pois eu faço? A Não há Solférias, Disney só. sim, a Solférias, a nível de preço e concorrência de preço, é muito parecido, tomem nota, Travel Plan. E na Travel Plan, atualmente, já não foi possível, mas atualmente é possível montar orçamento com preço final para cliente. Está bem? Sim, Fica aqui a nota, são do mesmo grupo, tá? Ok. Todos estes que eu estava aqui a dizer são os mais usuais e agora vamos falar em detalhes sobre eles, tá? Primeiro, pacotes de férias de época. Quando eu digo pacotes de férias de época, é as férias de época dos portugueses, certo? O verão, o Natal, O a inverno. Páscoa, o inverno, sim, quando eu digo Natal vocês percebem, passagem de ano, a Páscoa, ou então, por exemplo, se estivermos a falar de alguns luas de mel, por Não é exemplo, época, mas que tem a ver exatamente com algo relacionado, tá? E que por norma tem voo charter. Importante. Todos os operadores que nós vamos pesquisar, à partida terão voo charter em determinado destino. Há uns que sim, outros que não. Uns mais óbvios, uns menos óbvios. Sim, uns menos óbvios. Como é que nós identificamos o voo charter? Eu gostava de vos dar um segredo para isto, mas há poucos operadores que vai dar um segredo. Desde que vos apareça a data de saída e o valor, imaginem, dia 26 de agosto e aparece um valor por baixo, é charter. Tudo o resto não tem voo charter. Para quem não sabe o que é um voo charter, vou fazer o parênteses. Um voo charter é contratado especificamente para fazer aquele pacote, tá? Um voo regular sai todos os dias, com destino ao destino que nós estamos a escolher, mas não é contratualizado com o hotel, o transfer e as atividades que o cliente quer fazer, tá bem? Não é um pacote. Voo charter é para pacote. Imaginem, no caso da New Blue, a World to Fly, que acho que é assim que se diz, a companhia aérea, dentro daquele voo que leva 400 pessoas, todos eles vão para o mesmo destino. Todos. E, por norma, todos vão para 3 ou 4 hotéis no máximo. Portanto, é mesmo para aquilo que está destinado. E às vezes na pesquisa só vos aparece 4 ou 5 hotéis, porque efetivamente, para aquele voo charter, existe aquela disponibilidade. E aqui entramos numa questão nos operadores, que é, Daniela, eu custa-me pesquisar, ou Dani, custa-me pesquisar nos operadores, porque parece que estou limitada, é aqueles dias, é aqueles hotéis, é não sei o que mais. Malta, nós estamos a falar de um tipo de cliente que não é um tipo de cliente da liberdade. Ele não quer liberdade. Ele quer viajar e quer estar 7 dias assim. Ele quer segurança. Ele quer segurança. Então, se nós vamos dar segurança a este cliente, primeiro vamos ter que lhe dizer que se ele tem férias de X a Y, tem 2 saídas incluídas, uma saída incluída. É o que temos disponível. Há disponibilidade, ok. E montamos o pacote para o cliente. Está bem? Isto é o funcionamento para um cliente do operador. Já agora, a vantagem dos operadores é, além da segurança para o cliente, não deixa de ser
o conforto para o Para o consultor. consultor, sem dúvida. Porque comissiona menos, eu daqui a bocadinho vou-vos mostrar isso, mas a verdade é que nós temos a empresa, neste caso o operador, a fazer o trabalho todo e a ser ele a ligar os pontos todos. Não há, se há uma falha de um voo, temos a certeza absoluta, numa escala, temos a certeza absoluta que O aquele operador vai voo resolver. vai ser resolvido. Quando é nosso, imaginamos que o primeiro voo atrasa e que nós temos um segundo voo. Podemos ter mais dificuldade a resolver, porque fomos nós que fizemos a junção. Por isso é que é importante, já agora, quando planeamos um voo com escalas para um cliente, termos a certeza que o tempo de escala É é suficiente. Nós às vezes dizemos, epá, vamos pôr o tempo de escala mais baixo, que é para o cliente não estar muito tempo. Malta, nós já tivemos clientes a não poder ir à casa de banho porque o primeiro voo atrasou, eles tinham que ir a correr. É muito Ok? importante, está bem? E por Normalmente eles esperam. os voos, por quem? Pois, a mim esperaram. Olha, posso dizer que estes clientes foram à casa de banho, perderam o voo, só como era Iberojet o primeiro também, e foi o primeiro que atrasou, da chegada do Porto a Madrid, foi o primeiro que atrasou, e eles conseguiram um voo no mesmo dia. Se não fosse a mesma companhia, eles não conseguiam. Sim. Mas olha que eu quando fui para o México, eles chamaram-me pela coisa, dizer que estavam à minha espera. Tipo, Renata, despacha-te, miúda! Mas é era em importante. Madrid, aquilo Madrid, o aeroporto, esquece. Mas chegaram de uma ponta à outra. É grande, é grande. Mas é importante, está bem? A É, questão querem dos esta- voos charter e tem uma vantagem, outra vantagem associada que por norma é direto. Tá? Sim, O voo charter por Bem norma é direto. Mesmo que Sim. seja assim, viagens longas. não. Imagina, se nós estamos a Se falar for para aqueles- Caraíbas, se estamos a falar para Caraíbas, por norma é direto. Tá É, bem. sim, sim. Vai Se ser- estarmos a falar, por exemplo, para uma Tailândia, que faz escala, a companhia é a mesma e a escala é calculada a fim de não haver ok. problemas. Não, sim, normalmente, se vocês repararem, nos voos charter, eu explico de uma forma que ela não consegue. Não, agora a sério. Os voos charter, se vocês repararem, por norma, têm 3 ou 4 aeroportos de escalas. Ou Agora, seja, por falar nos voos certos, vocês viram a notícia do voo do Grada? do voo. Não vi nada. Não? Ah, pois. Que era Já um voo- conta. Vamos avançar. Ou seja, Em pânico, credo, Nossa Senhora. o Dubai o Dubai, sim, é uma zona em que se faz escalas para muitos sítios. E normalmente os voos charter que não conseguem fazer a viagem é um dos aeroportos em que Vai. fazem escalas. Sim, como a Abu Dhabi, Ok. por exemplo. Se estivermos a falar de uma Tailândia, por exemplo, Vamos é lá parar. muito habitual ser naqueles sítios. Sim, mas olha que nós vamos para Singapura e só temos meia hora, acho eu. Boa sorte. Mas Pois. isso é uma questão que vocês têm que resolver, não tem nada a ver Fala com com o nós. teu consultor, ó, Renato. Agora, importante, dentro dos operadores, foco, dentro dos operadores, voos charter, por norma diretos, e se não são diretos, as escalas são calculadas à imagem da necessidade da viagem, tá? Yes. Depois, eu trouxe-vos aqui alguns exemplos destes operadores que trabalham este tipo de serviço, tá? Todos eles dão para fazer pesquisa até ao fim, todos eles trabalham com este tipo de serviços, tá? Sendo que Viagens Tempo, Viajar Tours têm a possibilidade de ter outro tipo de serviços que não estes pacotes habituais e voo charter, tá bem? Mas são mais fortes e por isso é que eu os trouxe e coloquei-os nesta mais fortes no charter. Ou seja, eles também têm outras coisas que não charter e outras coisas que não pacotes típicos, de férias típicas, mas são mais fortes, apostam mais, têm mais oferta, melhor oferta neste tipo de campos. Já agora, não se espantem quando entram na Eagle Travel de eles vos mandarem alguns destinos para a Sol Trópico e a Sol vice-versa. Trópico mandar para a Eagle Travel. Eles são Iguais. É a mesma coisa. Há destinos que é Sol Trópico que tem, ou seja, vocês quando vão ao site da Eagle Travel e é um destino Sol Trópico, E ele vocês ao reencaminha. carregar no destino, ele reencaminha-nos para o site. Não façam como eu não ouvi este destino, não é neste operador, o que é que... Percebem? Não, malta, é normal. Tá É bem? normal. Tá Até tem, quando vocês abrem lá os destinos, aparece o símbolozinho da Sol Trópico à frente e na, Eagle Exatamente. Travel, e na Sol Trópico o da Eagle Travel. Importante dizer-vos, destes operadores, quais são aqueles que têm melhor serviço, está bem? Sol Tour, Joliday e Sonhando. São aqueles que têm, por norma, sempre um representante em destino, em contacto direto com o cliente, tá? Depois são aqueles que, por norma, fazem um serviço mais personalizado, têm mais oferta de hotéis, está bem? No caso, por exemplo, da Sol Tour, eles são top nos Bahia Príncipe, por exemplo, a Joliday nos Rio, por exemplo, está bem? E a Sonhando vai assim um bocadinho aos dois.
Estou a dar estas duas cadeias de hotéis porque estamos a falar de destinos sol e praia, tá? Destinos para tu estás assim e que possas descansar por norma 5, no mínimo 4, no máximo 5 estrelas. Eu vejo para isso para os Rio, Nosso Senhor. Só o senhor só a altura que tem. É Baía Príncipe, é os Baía Príncipe. Depois, operadores para viagens com guia acompanhante, circuitos combinados e grandes viagens, está bem? Isto é aquilo que eu e o Pedro somos apaixonados. E quais são os operadores mais preparados para este tipo de abordagem à viagem? A Quadrante. Depois temos a TUI, está bem? Se bem que a TUI também é híbrida, também tem outras coisas para além disto. Mudou É um top, bocadinho. é. Mudou um bocadinho. Mudou um bocadinho. Depois ainda temos a Catai, que para mim e para o Pedro é de eleição. Se o meu sonho fosse criar um operador, era igual Era a a Qatar. Catai. E vocês percebem rapidamente porque é que eu e o Pedro estamos a dizer isto entrando, porque eles fazem um detalhe daquilo que vai acontecer durante toda a viagem, dos serviços que estão incluídos, que não estão incluídos, daquilo que nós temos oferta, que não temos oferta. Descarregas o PDF, Descarregas um como, PDF. o que é que fazes, saídas, por exemplo, segunda e quarta-feira faz isto. A TUI também costuma fazer isso. É, pronto. De qualquer das maneiras, é talvez dos nossos operadores favoritos, se não o favorito. E por fim, a Nortravel, tá? A Nortravel tem aquela questão que falávamos há pouco, Nike Go, que tem aqueles circuitos às vezes de 3 noites, 4 dias, 2 Eles noites, fazem mais escapadinhas, não é? Também. 3 dias, sim. Mas são muito fortes em destinos, por exemplo, como a Jordânia, que são 10 dias, Circuito. 9 noites, por exemplo. Todos estes que nós estamos a dizer aqui, à exceção da Quadrante, que não trabalha charter, a Quadrante não trabalha charter, tá? Todos os outros podem ter charter. Não é hábito, mas podem ter. Está bem? Seguimos. Pacotes de férias de verão, voo charter, porém com uma nuance de voos regulares. E é tá? uma nuance que é preciso ter muita Muita atenção. Falemos de New Blue, tá? A New Blue é um operador extraordinário a nível de pesquisa, é muito simples trabalhar com ele, é fácil de entender. Por norma, todos os pacotes são muito bem adequados ao tipo de cliente que nós temos. Eles até diferem os clientes entre os pacotes Essence, aliás, Quality e o outro que me falta agora. Prémio. É qualquer coisa dentro disso, desculpem, fugiu-me. Mas pronto, a qualidade superior. Não é Dynamic. Dynamic é outra vertente. É outra deles. vertente. Mas pronto, Sim, dentro de um pacote quality. de férias de verão, ou pacotes de férias típicos, ou então voo charter, eles conseguem, ou nós conseguimos, perceber se o nosso cliente é um cliente que pode ir para um quality, porque se calhar quer ter uma festa privada que os outros não vão ter no Essence. Há coisas que nós conseguimos adequar à imagem daquele cliente. Eu tenho uma lua de mel que vai acontecer e nós fomos para a quality, porque eles vão de lua de mel, e no pacote quality daquela lua de mel, eles tinham incluído, por exemplo, um jantar a 2 na praia. Ok? Lindo. Isto é a New Blue no seu melhor. A New Blue é o operador mais minucioso na oferta ao cliente, tá? Porém, tem a nuance dos voos regulares. Portanto, é possível nós escolhermos um destino, acharmos que estamos a fazer um pacote charter e de repente não estamos. Falo por experiência própria. Eu tenho outros noivos que irão viajar agora no final de setembro, em que eu fiz uma reserva para Monastir, achando eu que estava a reservar charter, e de repente dei-me conta que não era charter porque fiz a reserva e eles não têm transferes incluídos. Ok? Quais são as grandes questões aqui? Primeiro, se nós estamos a oferecer os serviços todos ao cliente, o cliente fez o pagamento e sabe que não tem os transferes, ok? Que fique claro, o cliente sabe que não tem. Absoluto. Absoluto, ok? O outro pacote da New Blue é absoluto. Essence Quality Absolute. De qualquer das maneiras, o cliente sabe que não tem o transfer, mas eu tenho que lhe garantir este serviço, porque ele chega a Monastir à meia-noite. Ok? Depois, outra questão, como é um voo regular, estes clientes vão estar em Paris 1 hora e vão ter que trocar de terminal. Espero que chamem por eles. Entendem aquilo que eu quero dizer? Este é um alerta. Imaginem, eu nesta viagem vou estar muito, muito estressada. Vou ter muito medo que as coisas não funcionem. Ainda que, como nós fizemos Dynamic na New Blue, a companhia aérea é a mesma. A que faz ligação Porto-Paris e Paris-Tunis. O que nos ajuda um bocadinho, porque se eventualmente acontecer alguma coisa, à partida a companhia aérea garante. Mas é um à partida. E esta à partida gera ansiedade. Portanto, atenção.
New Blue, quando estamos a fazer pesquisa, clicar em datas que apareçam valores nas datas. Aparece 26 e o valor por baixo. No 25 não aparece o valor por baixo, vamos escolher o valor regular. Outra grande questão que vocês podem identificar rapidamente para perceber se é charter ou não. Se nós fizermos uma pesquisa com uma data charter, ele automaticamente no número de noites, quando nós formos selecionar, vai dizer 7 noites. Se for dynamic, diz 1. Está bem? Só que a pessoa era inocente e ainda não tinha percebido que isto era possível na New Blue, porque a New Blue foi uma atualização recente. Relativamente há pouco tempo. E fiz as neirinhas, ainda que o cliente tenha noção. Mesmo já aconteceu, mesmo quando é charter, ele já não aparecer diretamente o transfer. Sim. Termos que ir às opções e adicionar o transfer. Ok? Ter muita atenção a isso. Sim. Eu acho que o segredo dentro dos operadores é, primeiro, nós lermos aquilo que o operador nos vai dizendo à medida que nós vamos selecionando. E depois quanto mais nós, imaginem, eu se for pesquisar Riviera Maia, eu vou pesquisar New Blue, Soltour e se calhar o outro Sonhando, que é para ter aqui uma comparação, percebem os 3 Cs? Pronto, o mais barato, o mais caro e o meio termo, pronto. Eu vou pesquisar nestes 3 e vou comparar as informações que ele me dá. Se inclui visto, não inclui visto, se tem ou não alguma atividade extra ou não, e é ler. Comparar efetivamente, ver se os voos são os mesmos, que às vezes acontece, se o hotel tem oferece outras coisas que não, por exemplo, na Soltour, se for Bahia Príncipe, vocês têm lá uma opção que é exclusivo Bahia Príncipe, vocês preenchem os dados do cliente e ele tem lá coisas que não tinha caso não preenchesse, por exemplo, está bem? Tudo isto que eu estou a dizer são questões, mas um operador, para ser trabalhado, não há segredos. Eu e o Pedro ainda discutíamos, sabíamos de pesquisar aqui convosco, de entrar nos operadores. Malta, nós podemos fazer isso, mas a melhor forma que vocês têm de inteirar sobre mexer em operadores é abrir e mexer. Inventem, malta. Façam de conta que vão viajar, façam clientes fantasma, mas mexam. Primeiro que tudo, vocês não vão reservar nada sem pagar. Ponto. Depois, para reservarem operador é necessário pedir portanto, reserva ao back-office, será outra coisa que nós iremos falar mais para a frente. É importante que vocês mexam, tá? É impossível saber a qualidade de umas sapatilhas se nós não pegarmos nas sapatilhas. Aqui é igual, tá bem? E quando digo sapatilhas, digo outra coisa. Sapatilhas está aqui a Renata. Mas outra coisa qualquer. É impossível nós conseguirmos fazer esse tipo de triagem, tá bem? New Blue, muita atenção se estamos a fazer regular ou se estamos a fazer charter, porque depois vai pesar aqui naquilo que o Pedro vai partilhar convosco, tá bem? Então, vamos falar de margens novamente. Antes de começar aqui com as margens, eu pus da maior para a mais pequena e como vocês veem, a maior será a New Blue, que mesmo assim é mais baixa que a iClickGo, se estivermos a falar de alojamento, se estivermos a falar de transfer, de atividades. Eu vou dar um exemplo. Quando nós fizemos o de Hurghada, nós fizemos em dois operadores, fizemos na TUI, e fiz que está ali 9%, e tivemos a ver, e era um valor mais caro, não incluímos as atividades que depois incluímos, e reparámos no fim que tínhamos que o cliente ainda tinha que tirar o visto. Nós conseguimos fazer o orçamento ao mesmo preço na TUI, na nossa plataforma, com 4 atividades, 5 atividades, e ficou ao mesmo preço da TUI. Yeah. A TUI também, já agora, a TUI também tem multidestino. Era o que a Daniela estava a dizer. Vocês vão lá ao separador e têm uma coisa exatamente igual à nossa. A nossa plataforma, comparativamente com a TUI, que nos estava a oferecer um serviço sem charter, sem aquela documentação chata que ainda temos que ir tirar, eles não estavam a fazê-lo. Portanto, malta, nós pegámos, fomos por curiosidade ver a nossa plataforma, arranjámos mais barato para o cliente e a ganharmos mais. Sim. Ok? Portanto, New Blue, rapidamente, New Blue 14%. Isto são indicadores de 2020 e 2022, ok? Porque isto varia, eu já vou falar sobre a variação, mas isto são indicadores do ano passado. New Blue, por norma, 14%. Quando é voo charter, quando é dynamic, vai ali para viagens de tempo e TUI, 9%. Ok, malta? Portanto, quando é charter, vamos tratar os operadores como operadores e não como a nossa plataforma. Portanto, quando é voo charter, 14%. Travel Plan 13, Holiday 13, Sonhando 13, Catay 13. Soltour, Soltropic, North Travel 12.
Solférias, Viajar Tour, Solférias, Viajar Tour e mais Tour, Egotravel, Quadrante, desculpa, Egotravel 11%, Quadrante 10%, TUI e Viagens de Tempo 9%. Ok? De realçar que eu há pouco disse-vos que a TUI é híbrido, ou seja, trabalha pouco com charter e daí taxar a 9%, está Eu já bem? vou falar sobre isso também. E a Viagens de Tempo, mesmo que seja charter, taxa na mesma a 9%. Taxa pouquinho. Também porque o que se calhar os nossos consultores utilizam na Viagens de Tempo não é tanto Charter. o charter, porque se calhar existe outras ofertas dentro dos nossos operadores mais apetecíveis, e por isso também é que a Viagens de Tempo está aqui com 9%, porque é aqueles poucos serviços que são pedidos que se calhar é alguma viagem que nos outros não arranjavam e ali arranjaram. Exatamente. Okay, porquê? Porque nós temos as exceções, que era isso que eu estava a falar há pouco. Os pacotes charter e regulares taxam de forma diferente, porque nós pagamos sempre as taxas aeroportuárias e as taxas de combustível, não são comissionadas, ok? Tanto nos voos como nos cruzeiros, por isso é que em baixo estão os cruzeiros. As taxas portuárias e as taxas de combustível não são comissionadas. Logo, quando nós estamos a fazer uma pesquisa para um cruzeiro, seja às vezes cruzeiros de 2.000 euros por pessoa, nós estamos a ser comissionados para ir num terço desse valor. Porque só taxas portuárias e taxas de combustível, lá vai a renda. E por isso é que a percentagem baixa. Porque nós estamos a falar que a percentagem é calculada ao valor total. Se não comissionam tudo do valor total, a E margem muitas vai ser mais vezes, já pequena. agora, faço aqui a nota, quando nós estamos a fazer pesquisa de cruzeiros em específico, deste produto específico, aparece-vos desde 699 por pessoa e em baixo mais 400 euros de taxas. Mesmo que o cliente aceite este valor e queira viajar, estes 400 euros de taxas estão completamente fora do cálculo da comissão. Está bem? E da margem de lucro. Fez Portanto, sentido, Andreia? Vejo-te muito sério. Olhar para o... Sim? Ok, portanto, boa. nos charters e nos regulares têm as mesmas taxas aeroportuárias e taxas de combustível, mas os voos charter, como são voos já organizados, eles sabem exatamente o que vão gastar desde do ponto A ao ponto B, e as taxas são inferiores a voos regulares, normalmente. Exatamente. Ok? E às vezes isentas em algumas campanhas. Em algumas campanhas. Nem tudo é mau. Nós temos campanhas especiais com overcommission, e quando são campanhas de overcommission nós recebemos mais, ok? Mas, atenção malta, quando são campanhas de descontos, quando oferecem descontos, isso significa que nós vamos ser comissionados menos. Porque, não é? E eles para tirar de um lado, para dar de um lado têm que tirar do outro. Portanto, muitas vezes, quando é campanhas, nós temos de ter noção que vamos receber menos. A Egotravel, o ano passado, fez isso. Ou seja, ofereceu 400 euros aos clientes, compradores, mas tirou aos consultores ou às empresas que trabalhavam com aquele operador, tirou esse valor da comissão. Sim. Ou seja, é verdade que nós estávamos a vender um produto mais barato, mas além de vender mais barato, que já dá menos comissão, não é? Porque 100 euros dá uma comissão, 200 euros dá outra, mas já estavam a tirar esses 400 ainda por cima. Porém, quando nós estamos a falar de uma campanha como a BTL e a Black Friday, a nossa taxa de venda inevitavelmente é maior. Enquanto que num mercado normal nós vamos reservar 1 ou 2 viagens, às vezes numa BTL reservamos 6. Logo a nossa comissão compensa por aí. E eu tá? no produto que vendo, não as viagens, o outro produto que eu vendo, eu sou livre de fazer uma margem de desconto ao produto. Ok? E isto é assim, eu posso não fazer desconto nenhum e vender. Ou posso fazer algum desconto e não vender. E posso fazer algum desconto e vender 2. O que é que significa? Significa que eu prefiro ganhar algum do que não ganhar nenhum. Exatamente. Ok? Eu podia ganhar o todo, podia que ele ganhar o todo. Mas se calhar vendo 2 motas sem fazer desconto, mas se calhar vendo 15, se fizer uma pequenina porcentagem. Estou a tirar a mim, mas no entanto estou a vender maior quantidade. Outra questão relacionada com o overcommission, quando nós estamos a fazer orçamentos e há algum operador, e nós somos informados via e-mail, está bem, que está em overcommission, quando nós estivermos a definir que tipo de orçamento vamos dar ao cliente, vamos jogar para vender overcommission, certo? Vamos encontrar dentro do overcommission a melhor oferta que podemos dar àquele cliente, está bem? E justificá-la. Até arranjar justificação. E justificar.
óbvio, e que seja dentro das necessidades do cliente, não é justificação para nós, tá? Não vamos dizer ao cliente, olha, nós ganhamos mais nesta. Não. Então de escolha é esta. A questão aqui é nós fazermos esse discurso adequado e entendendo que vamos fazer uma overcommission, tá? Posso-vos dizer que a última overcommission que estávamos a falar foi na casa dos 17, 18%. Ok? E numa viagem é significativo. Ok? Mais uma exceção é as viagens que nós vendemos dentro da União Europeia ou fora da União Europeia. Sempre que nós vendemos uma viagem dentro da União Europeia, nós temos que retirar, antes de receber comissão, temos que retirar os 23% de IVA. Yeah. Ok? Portanto, malta, Caraíbas, mandem-nos para as Caraíbas, mandem-nos para onde vocês quiserem, mas não dentro... Exatamente. Na verdade, quando nós dentro da União Europeia, a maioria será escapadinhas. As escapadinhas ou então aquelas viagens para a Palma, Tenerife. Temos a Disneyland Paris? na França, acho eu. Sim. Paris fica na França, não é? Fica. Não, França fica em Paris, não fica em França. É isso. Ao Tem uma contrário. vantagem. Se nós soubermos vender, podemos não ganhar tanto, mas comissiona-nos mais a Disney do que propriamente a estadia e voos e isso A tudo, atividade, ok? ok? A atividade acaba por compensar um bocadinho, sendo que temos de descontar na mesma o IVA. E depois temos um bocadinho ali a Itália, que também é um destino muito procurado e que temos de ter noção que nos está a dar nas pernas, ok? São 23% que pagamos ao Costa. Uma pergunta que fizeram quando eu dei a primeira vez, mas nós quando tiramos o recibo descontamos o IVA. Correto, malta? Porque nós pagamos o IVA do alojamento lá e aqui pagamos o IVA do nosso recibo cá. Ok? Sim, é o que é. É gato com uma mão e tirar com as duas. Importante. E para finalizar isto, já tens tudo de comissões, não já? Já da comissão. Porquê que nós estamos a trazer isto assim às claras? Primeiro, esta informação está disponível, diretamente dada pelo CEO, Daniel Tavares, na vossa academia, no Be a Leader, ok? Está lá uma opção de ver em potencial. Porquê é que estamos a trazer isto tão claro? São duas formações. Porque muitas vezes nós fazemos uma reserva de um valor de, sei lá, 3.000 euros e compramos com uma reserva de 2.000 e a de 2.000 comissiona mais do que a de 3.000 e nós temos alguma dificuldade em entender isto. E se nós não tivermos noção do negócio onde nós estamos inseridos, e quando falamos de negócio falamos de dinheiro, ponto, certo? Nós temos que saber exatamente o que está a acontecer. E se houver necessidade de expor a iCligo que não está bem comissionado, nós estarmos devidamente informados sobre o nosso pensamento e a nossa justificação pela qual estamos a dizer que não está bem comissionado. E acontece o contrário, tá? Isto é muito importante. Também já aconteceu erros. Nós não somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito, mas é muito mais fácil se nós soubermos exatamente do que estamos a falar. Esta linguagem percentual de dinheiro, de comissão, de margem de lucro, tem que ser algo que faz parte do nosso negócio. Nenhum negócio sobrevive sem dinheiro, não é? Apesar de eu, felizmente, ter um braço direito que acaba por gostar disto, não é? Outra coisa, já agora. Nós somos 4.000 consultores, fazemos muitas reservas diariamente e nós às vezes podemos pensar, mas ontem estava aqui uma coisa no back-office e agora recebi pontos e comissões diferentes. É preciso também perceber outra coisa, malta, que é, se nós acharmos de mais ninguém se queixa, ok? Malta, não é preciso. Mas se nós acharmos de menos, convém mandarmos um e-mail, mas termos esta noção. Eu hoje faço uma reserva, ok? Faço uma reserva para o México e ele vai-me calcular os custos, mas a iCligo não vai receber essa fatura no dia. Exatamente. A iCligo só depois é que vai receber a fatura final do operador. E a fatura final do operador vai envolver as taxas aeroportuárias, os combustíveis, ou seja, pode haver aqui uma discrepância daquilo que eles calculam na hora com a fatura que eles recebem. Assim como campanhas. A campanha vai vir discriminada na fatura que eles vão receber. Outra coisa, antes que me esqueça, para não se assustarem, que já aconteceu à Cláudia, que é, nós quando temos uma viagem vendida, não é? Vai-nos lá aparecer 30 euros de comissão, 3 pontos. Era espetacular. Mas pronto, não interessa. O que é que acontece? O cliente ou a mãe do cliente até comprou-nos um voucher e descontou aquele voucher, ok?
o valor vai ser inferior, ou seja, não vamos receber aquilo. Porquê? Porque nós já vamos receber do voucher. Da compra do voucher. Ok? Portanto, depois a soma vai ser o que nós recebemos do voucher mais o que recebemos da comissão. Exatamente. Ok? Porque nós já recebemos de um lado, senão íamos estar a receber, não é que Duas para mim vezes. fosse muito significante, mas íamos estar a receber dos dois. Ok, malta? Acho que é importante, para além disto tudo que nós estamos a falar aqui, vocês terem noção do que é o plano de comissões, está bem? Ele está disponível no back-office, façam um favor, quem nunca viu, tá? De ir dar lá uma espreitadela, ou de pelo menos se não tiverem essa disponibilidade, porque eu não posso dizer que o fiz, porque não o fiz, mas expliquem-me só o beabá, para eu fazer uma comparação, para eu ter noção se está certo, se está errado, se não está, ok? Isto é suficiente. Até porque se vocês não souberem esta resposta, há de haver alguém no grupo que sabe. Oh, malta, tenho esta previsão, está correto? Recebi isto, faz algo sentido? Pá, está lá o Pedro, está lá o André, sei lá, pessoas que estão e que adoram isto, que vos vão explicar. Mas é importante vocês terem esta noção, está bem? Podemos avançar? Podemos avançar. Vamos avançar. Avançaremos. Como é que nós nos podemos tornar especialistas em destinos? Tá? Isto é um desafio. Ah, Dani, por favor, formação sobre destino. E eu entendo. Juro que entendo. Ok? Porque eu queria saber quais são os hotéis recomendáveis, porque eu queria saber quais são os transferes, porque eu queria saber qual é o melhor hotel, porque eu queria saber se tem praia, se não tem praia. Malta, há uma coisa que nos dá uma resposta óbvia sobre isto, chamada Google. Eu sei que dá trabalho, e eu entendo. Porém, nós não nos podemos querer tornar especialistas se nós não fizermos a nossa pesquisa. Porque eu dar uma formação, imaginem, eu se der uma formação sobre o Japão, eu vou ser extremamente minuciosa. Mas se eu der Mas uma também formação... há um site que tem tudo sobre... Mas se eu der uma formação sobre Palma de Maiorca, eu vou fazer uma pesquisa no Google para vos dar uma formação sobre Palma. Tenho 1 ou 2 clientes que foram para lá. Não é um destino com o qual eu trabalho. E quando eu digo para vocês se tornarem especialistas, não tem só que ver com as nossas formações. Tem a ver com a autonomia, com serem autodidatas. Irem à procura, tá? Onde é que podem? Google. Podem também nos blogs de viagens, pesquisam destino e ele vai-vos aparecer imensos. Atenção aos blogs, atenção, são fidedignos, está bem? Porque nem sempre são copy-paste de outros e adulterados, tá? Mas os blogs é uma ótima fonte de informação. E depois tem aqui, para mim, é o que está no topo. Como é que eu me torno especialista num destino? Entrando num grupo de Facebook que seja desse destino. E perguntando. É E fixe. perguntando. Ou então indo lendo. Imaginem, se nós estivermos a falar de Tailândia, por acaso eu estive um tempo no da Tailândia, porque imaginem, em Phuket há várias praias, as pessoas que vão para lá comentam lá, olha, a melhor praia é esta, olha, o melhor sítio é este, olha, aquele bar é fixe, aquele restaurante é fixe, e isto, no momento em que nós estamos a fazer um orçamento para um cliente que nos diz, por exemplo, que quer ir experimentar a gastronomia, é uma arma, olha, a informação que eu tenho é que este restaurante ou este bar é extremamente recomendado. Estive a ver até em alguns grupos de alguns viajantes que já foram para a Tailândia. Comentei até com outros consultores. É recomendado. Selo de trabalho consultor está aqui. Eu sei, estou informada, é isto. O grupo Facebook é a forma mais fácil de vocês conseguirem encontrar esta informação mais fidedigna e real, à hora, tá? Outra coisa. Nós falamos na última formação sobre nicho e houve um desafio muito grande aqui na Malta em criar um nicho. Mas percebem quão importante é nós termos um nicho? Nós não podemos ser especialistas em 150 e não sei quantos países. Isso não vai acontecer. E como não vai acontecer, não quer dizer que eu não venda a Palma de Maiorca. Mas quer dizer que eu, quando me falarem do Japão, eu estou pronta para fazer o melhor serviço possível. Eu não tenho que ser especialista em algo que eu sou realmente apaixonada. Posso ser especialista em algo que me dá dinheiro. Eu também sou apaixonada por dinheiro. Não é? Eu não deixo de vender Palma de Maiorca. Que o homem não vai para o Japão, porque eu também tenho paixão aqui no dinheiro, mas sejamos inteligentes, que é, ou vamos pelo mercado, o que é que o mercado nos procura, ou o que é que o nosso mercado quer, ok? Ou vamos educar o nosso mercado, não deixando de vender outras coisas. E se não somos especialistas em Palma de Maiorca, vamos falar com alguém que já foi para Palma, vamos aos grupos, vamos ao Facebook, vamos ao Google e vamos aos blogs. Não é por isso que nós não somos especialistas, está bem? E desenganem-se que é uma formação que vos vai colocar especialistas, porque não vai. Está bem? Por outro lado, temos também, além disto, não se esqueçam que temos o básico. Eu vou referir o básico porque acho que é sempre bom referir, toda a gente sabe, mas existe, é bom referir. Nós temos o nosso grupo, temos o grupo da hashtag, temos o site da 1 Million, que também tem lá informações sobre destino, temos o nosso site da hashtag, que também tem lá informações sobre destinos e que ajudam.
Eu posso-vos dizer que eu por fazer aqui uma coisa que eu e a Daniela estamos a planear trazer-vos, eu assisti às formações da Legendary. E eu tenho uma Da 1 Million. da 1 Million. Eu tenho uma capacidade que se calhar nem todos têm, mas eu, enquanto o que é que eu estava a fazer? Estava a jogar PC, enquanto jogava PC, assistia à formação da 1 Million em velocidade vezes 2. A verdade é que eu, quando fui fazer orçamento para o México, eu sabia quais eram os hotéis mais recomendados. Quando fui fazer orçamento para Cuba, sabia quais eram os hotéis mais recomendados. Sim. Quando fui fazer orçamento para Hurghada, sabia quais eram os hotéis mais recomendados. Nós estamos a preparar algo que vos vai ajudar. Não estamos a planear, está bem? Isto já saiu do plano, já saiu do papel. Neste momento estamos a preparar. Nós vamos entregar-vos um documento em que vai ser possível vocês terem esta informação que o Pedro conseguiu captar durante todas aquelas formações, está bem? E acaba por vos ajudar. Lembram-se de alguém me ter pedido uma ouvi lista? e ainda escrevi. Sim. Ouvi, escrevi, estava a jogar. Não sei se foi alguma de vocês que pediu esta lista, que é, quais são os hotéis que eu recomendo? Isto- Opa, Forteventura recomendaram para aí uns. Aquilo é pequenino, vocês sabem. Para aí uns 20 hotéis. Eu fiquei. O que esta rapariga estava aqui a dizer? Nem tudo é ideal, Exato. mas ajuda. Dá-nos Exato. umas luzes, fala sobre os sítios melhores para verem, o que ver. Isto parecendo não ajuda-nos. Ok? Uma coisa que eu estive a pensar hoje durante a tarde, quando estava a pensar sobre isto, porque eu lembrei-me muito da Renata nisto, que é nós começarmos, como no nosso grupo, no Teamwork, se tivermos um cliente num hotel, deixar o comentário daquele hotel no grupo. O destino, o que é que tinha à volta. Estão a entender? Começarmos a fazer um serviço de recomendação ao consultor. Porque hoje sou eu a ajudar a Andreia, mas amanhã pode ser a Andreia a ajudar-me a mim. E não é só coisas boas, é por exemplo, pôr. Comentários maus Exato. também. A Andrea tem uns clientes que vão para determinado hotel e dizem: opa, o hotel até é porreiro, mas a comida É fraca. Podemos pôr lá mesmo este hotel, ter lá, por exemplo, México, X hotel, o cliente gostou das instalações, mas diz que as refeições são fracas. Mas isto, de alguma forma, também fundamentado, ou seja, não metermos lá só porque o cliente disse, metemos lá porque o cliente disse e fundamentou. Exatamente. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós tivemos 2 clientes no mesmo destino, No mesmo hotel. nas mesmas datas, foram no mesmo voo, para cá perderam o mesmo voo e vieram no mesmo voo. Não perderam. Foi cancelado. Foi cancelado. Sim. E eles passaram exatamente por tudo igual. Nós, no fim, mandámos um inquérito. Nós temos um inquérito que fizemos e mandámos depois para os clientes Sim. sobre o nosso serviço e sobre os serviços lá. Não é que tenham sido muito diferentes, mas vocês leem um e leem outro e são muito diferentes. Sim. E se calhar é a maneira como as pessoas interpretam a viagem e o que é que teriam lá. E o que aconteceu? E o que aconteceu? É isso mesmo. Ou seja, por acaso os clientes até nem são, Não. nem eram nem um nem outro, até foram soft. Mas a verdade é que tu lês o que uma escreve e é toda indignação, e a outra diz: ok, foi mal, perdemos um voo, mas eles deram-nos isto, mandaram-nos para aqui, atrasaram um bocado, percebem? É este tipo de coisas que nós também temos que perceber. E depois Se é o assim, cliente está a falar porque tem a mania, ou se realmente ele fala com fundamento. imaginem, por exemplo, do hotel, o que é que elas dizem? Confusão na hora alimentar, na hora de comer. Confusão na hora de comer. As duas. É uma crítica negativa. Estão a entender? E isto pode acontecer só no caso tivemos estas clientes que foram ao mesmo tempo, mas pode acontecer quando vocês têm mais do que um cliente em tempos espaçados no hotel, que vos dão críticas diferentes. E eu lembrei-me disto de nós colocarmos no grupo, primeiro porque acho que se calhar acaba por ajudar quem está mais atento e quem tem essa necessidade de ir aos grupos, eu sou assim, não é? Eu vou ver o que está para trás nas mensagens e vou acabando por tomar nota. Contudo, nós estamos a preparar e vai ser disponibilizado, entretanto, um documento que vos vai ajudar imenso, está bem? Ou documento ou apresentação, ainda não decidimos muito bem, porque estamos a reunir o máximo de informação, estamos a ver formações de outras equipas também, que é vantagem, não é? E podermos aqui juntar o máximo de informação para vocês e ficar disponível, está bem? Mas especialistas em destino, Google, blogs e os grupos de Facebook, está bem? Depois, como saber a documentação obrigatória em cada destino, está bem? Isto também é atender a uma necessidade de um cliente. Um cliente que vai, por exemplo, para Nova Iorque, ele tem a necessidade, para além de ter passaporte válido, ele vai passar inevitavelmente por uma alfândega. Inevitavelmente, está bem? E tem que apresentar um documento preenchido. Documento esse que tem um custo associado
e que tem que ter mesmo preenchido. Se ele não tiver, ele vai lá ficar horas à espera que lhe deem autorização para ele entrar, tá? Onde é que nós podemos ter certeza absoluta à data e à hora da documentação necessária? IATA. O IATA Travel Center, esta partilha que nós estamos a fazer vai ser disponibilizada e isto está clicável. Se eu clicar aqui, vai diretamente para o site da IATA que eu estou a partilhar. Está bem? Eu vou partilhar convosco. Nós vamos, aliás, partilhar convosco. A IATA Travel Center, por norma está em inglês, mas vocês podem traduzir a página, é a ferramenta mais atualizada ao segundo sobre condições de entrada e documentação obrigatória. O Portal das Comunidades Portuguesas funcionou muito bem durante a Covid-19, porém não é tão de fiar. Não está tão atualizado. É isso. Não é tão de fiar, não está tão atualizado. Porém, o que é que eu faço por norma? Imaginem que é um destino novo. Cuba, por exemplo. Vamos imaginar, não é? Nós sabemos que à partida é um destino que exige algumas questões. O operador não garante o visto. Está bem? O que é que eu faço? Comparo num e noutro a informação. Ok? Sendo que para mim prevalece sempre a IATA Travel. Está bem? Sempre. Eu gosto da comunidade. O Pedro usa... Mas isto é como nós estamos a dizer. E trouxemos os dois exatamente para vocês terem este termo de comparação e terem a liberdade de trabalhar com um ou com outro. Se o operador incluir o visto, vocês nem sequer precisam de se preocupar com isto. Ok? Mas se estivermos a falar da iClegal, vocês têm que ter sempre em atenção que não está nada incluído. Seja lá para que buraco o cliente queira ir, nós temos que ir fazer esta pesquisa, está bem? Já agora, há outras informações que às vezes também são importantes e relevantes. Por exemplo, eu não sabia, mas desde 2011, ou melhor, desde 2016, que para viajar para Nova Iorque, ou seja, clientes nossos que tenham estado na Síria, Iraque, em alguns países de 2011 para a frente, não podem viajar para Nova Iorque. Exatamente. Da forma tradicional. E outra questão, por exemplo, comunidades portuguesas têm os cuidados a ter. Imaginem destinos em que as pessoas não devem beber água sem ser engarrafada, que devem evitar determinados alimentos. Por norma, já temos uma noção. Determinados... Mas, por exemplo, contacto do consulado português. Por exemplo. Parecendo que não, isto vai ser usado. Se calhar não, mas vamos imaginar que o cliente perde a documentação. Exatamente. Nós ou que é roubado, sei lá. A primeira coisa que eles têm a fazer é ir ao consulado português. Sim. Primeira coisa. Isto de nós consultarmos estes dois sites não é só para um pré-viagem. É para nós termos uma noção de como ajudar o cliente caso ele precise em viagem. Ainda que o seguro em viagem dá estas respostas todas, mas nós sabemos que a primeira pessoa que o cliente vai contactar em desespero seremos nós, certo? Mas é importante nós termos esta noção. A questão de, por exemplo, da água engarrafada, de algumas vacinas obrigatórias, eu por norma já coloco isso em orçamento. Faço essa nota de consultoria e digo, olha, para este destino aconselha-se só isto. Tem que ser a consulta do viajante. Sim, ou a consulta do viajante, por exemplo, está bem? Estes são os dois sites que eu utilizo para comparar muitas vezes. Eu dou prevalência ou dou preferência ao IATA, o Pedro dá preferência ao Portal das Comunidades Portuguesas, um ou outro, dar-vos a resposta, está bem? Já agora estava aqui, desculpa, estava aqui a ver outro que eu acho que, eu não sei se era este, que nos ajudou um bocadinho, ou melhor, ajudou a mantermos também um bocadinho a calma das clientes que perderam os voos, que também pode foi cancelado, acontecer, sim. Que é, eu acho que foi neste, o Flight Radar, Live. em que nós conseguimos ter uma noção, tendo o número do voo, o que é que aconteceu, ou seja, não conseguimos saber o que aconteceu, mas conseguimos perceber, o voo está atrasado, já passou 1 hora, não é? O voo ainda não chegou, o que é que se passa? Nós ali conseguimos perceber se ele sequer descolou, por exemplo, de Lisboa. Exatamente. Ok? E conseguimos dizer ao cliente, olha, se calhar é melhor contar que você vá para um hotel, o voo provavelmente vai ser cancelado, porque eles cancelam passado algumas horas. Exatamente. Durante algum tempo não vai ser cancelado. E isto aconteceu, o voo nem sequer saiu de Lisboa e eles estavam lá ainda à espera de saber se ia ser cancelado ou não. Sim, okay. E uma questão importante é, quanto mais informação nós consultores tivermos, mais fácil é nós informarmos o cliente e nós estarmos calmos, porque o cliente vai estar em êxtase, não é? Mas nós temos que estar o mais calmos possível, sim. Sim, depende do cliente, mas há clientes muito exigentes, está bem? E há clientes que... desculpa, isso dos clientes muito exigentes, basta que não se diga ao cliente da taxa turística. Por exemplo. Ok? Há clientes que é logo um filme. Sim. Como é que nós sabemos a taxa turística? Simples.
Se for algum destino em concreto que só aquele, por exemplo, imaginem, Veneza tem uma taxa turística de entrada, todos sabemos disso, não. Vocês põem o pé em Veneza, estão a pagar 25 paus por pessoa, tá? E isto acontece porquê? Primeiro pelo turismo massivo que houve e é a forma deles controlarem a entrada. Não é pedido no hotel? Sim e não. Porque imagina, em Veneza, no caso concreto, tu tens mesmo tipo umas portas de entrada em Veneza. Tu se vieres de outra cidade, tem umas portas de entrada. Mas estamos a falar de Veneza em concreto porque é um destino que teve que inevitavelmente reduzir ao número de turistas porque estava a ficar muito mal, não é? A nível de poluição, tanto que não é um porto usual atualmente para cruzeiros. E era extremamente usual. E agora não é. Mas isto para dizer que este tipo de informações, às vezes há destinos que é 1 euro. Mas nós temos destinos a cobrar 30, 35 euros por noite. Por pessoa. E não é só isso. Nós cá, por exemplo, cá em Portugal, nos sítios onde se cobra, porque não se cobra em todo lado, Sim. é 2 euros. Mas acho que é na América, acho que até foi quando vi Nova Iorque. Não era Nova Iorque. Não interessa. Um destino qualquer. Há um destino em que se tu fores para um hotel 3 estrelas pagas uma coisa, se fores para um hotel 5 estrelas pagas outra. Pagas outra. Sim. E eles calculam o valor da taxa turística conforme a qualidade. Isso, conforme a qualidade, tá? E isto, quais são as formas que nós temos de saber? Primeiro, as comunidades portuguesas por norma menciona. Todos os operadores naquela mensagem que tem 21.000 letras ao tamanho microscópico menciona. E, na dúvida, podemos enviar um e-mail ao hotel e questionar. Está bem? Seja lá o hotel onde for, pode ser no botão. Vocês mandam em inglês e eles respondem-vos. Está bem? Portanto, isto da taxa turística... Então deve ser bonito. Por acaso deve ser muito bonito. Taxa turística são pormenores, mas são pormenores que podem fazer a diferença neste cliente. Tá? Portanto, façam mesmo... Como eu costumo dizer, pequem por excesso e nunca por falta. Está bem? Por falta é que não. Por excesso. E de preferência, escrito. Está bem? Então, o que aconteceu? não sei. Como é Pois. isso? A malta desapareceu-vos a apresentação? Não. Ficou maior. Agora está bom. Pior. Está bom agora. Esquisito. Para nós está esquisito. Pronto. Ok. É a nossa internet que está a dar as últimas, de certeza. Vamos ver se conseguimos avançar, Ok. que eu gostava muito. Desculpem. Vamos. É a nossa internet. Olha nós a arrastar na imagem. Isto só está nós Em casa. a fazer O que está a fazer? Está a ver se estava bem. Desculpem. Vamos lá voltar aqui. Ok. Estão a ver novamente? Espera, ainda não. Não, Agora não. sim. Estão de volta? Sim. Ok. É mesmo tu a clicar. Porque estás a clicar no link. Ah! O Pedro está a clicar. Como aquilo está clicável, ele ao clicar, clica no link. Ah! Espera aí que ele vai lá outra vez. Tens de clicar mais longe. Isso. Ok. Está assim meio marado. Vocês estão a ver, não? Não estou Agora aqui, não. eu não partilho. Agora vou partilhar. Ai, senhor. Para nós está Ah, assim não, obrigado. esquisito. Não, é para trás. Calma, é para trás. Então, qual é o desafio hoje? Hoje o desafio era agir com mais pessoas. Só que não temos. Porém, se estás a ver Oh. isto gravado, por favor, o desafio mantém-se válido, mesmo que seja em 2040, que a gente esteja a mostrar isto, está bem? Está válido. A ideia é, tornem-se consultores. O objetivo é que vocês pensem que têm exatamente o mesmo cliente. A Renata e a Andreia terão o mesmo cliente, está bem? Serei eu e o Pedro. Eu terei uma necessidade, o Pedro terá outra. E o objetivo é que vocês usem tudo aquilo que nós falámos até hoje, até então, para poderem ganhar a venda. Primeiro, eu e o Pedro vamos já partilhar quais são as nossas necessidades como cliente. Vamos ser fofinhos, vamos facilitar ali nas 7 perguntas, está bem? Já vão levar tudo direitinho. E o objetivo é que cada uma de vocês, no caso, ou cada um de vocês que está a ver gravado, partilhe no nosso grupo as propostas que faria a mim e ao Pedro. E nós depois decidimos qual seria a proposta e vamos justificar, está Basta bem? ser uma para cada um. não Basta precisa ser uma para cada, não ser- precisam ser 3, tá? Exato, malta. É só para vocês testarem, ok? O que é que tu estás a fazer? Estou aí para as 7 perguntas. Para saberes. Não, para eles saber. Ok, vamos lá então. Quer dizer, eu é que fiz isto e não sabia as 7 perguntas. Já. Eu às vezes confundo-me. Eu às vezes ponho 6 em vez porque junto a categoria do hotel e o regime alimentar. Percebem? E então para mim são 6. Então, estão prontas para apontar? Não? Não. Então Opa. vai, bora lá.
Ai, meu Deus. Depois o Pedro vai ser um bocadinho mais desafiante. Não Ou é, é fácil. Eu até vos vou dizer o hotel a que quero ir, mais ou menos. Está? Não. Posso dizer? Então, o meu destino é Ilhas Baleares. Não me importa se é Palma, se é Ibiza, se é... Não me interessa. Ok, quero ir para as Ilhas Baleares. Mediterrâneo, está bem? Portanto, sou eu e 2 amigas. Ok? O motivo da viagem é a despedida de solteiro de uma delas. Não sou eu, tá? Mas sou eu que decido a viagem. Só foi ficar aqui a reflexão, está bem? Depois, a data e flexibilidade pode ser para vocês poderem fazer pesquisa. Então, as datas são 7 noites, está bem? Para ficar claro. O que nós queremos é estar de papo para o ar. Não temos assim nada em extraordinário que tenhamos pensado. De preferência, o hotel, que seja um hotel que tenha uma piscina fixe com bar, está bem? Que possamos estar ali numa zona fixe, que tenha alguma animação. A regime alimentar tudo incluído no mínimo meia pensão, ou seja, entre a meia pensão e tudo incluído nós aceitamos. E depois, relativamente ao plafond, eu vou dizer aí uns 750 por pessoa, ok? E as datas será a última semana, entre a penúltima e a última semana de setembro. Ok? Eu não tenho aqui as datas ao certo, mas vejam aí. Sendo que eu tenho que cá estar no último domingo de setembro, tá? Onde é que está as datas? É, né? Pois é, estou à procura. Eu vou dizer-vos aqui o dia, que eu não tenho a certeza absoluta. Se isto abrisse, era fixe. Olha, morreu. Bem, Sei. acho que respondi a tudo, não respondi, meninas? Falta-me algum? 5 de setembro, é dia 30. Pronto, é isso. Eu tenho que Oh, não, estar em espera. Não, minto. 24. 24, o domingo, o último domingo. É, Não. dia 1 de outubro é que é domingo. Pronto, mas eu posso estar cá sábado, dia 30. Tá? Pronto, só para vos dizer assim, para facilitar e vocês terem ali 2 semanas de pesquisa. Pronto, e é isso, está bem? É? E agora ao Pedro. Não é mais fácil, E eu curtia mais fazer o teu. se calhar. Japão. Japão, Ora, Japão, 2 pessoas, motivo de viagem, cultura, datas, eu quero 2 semanas, mas tenho a flexibilidade de 1 a 21 de outubro. Ou seja, tenho aqui 3 semanas, podem escolher os dias que vocês quiserem. Categoria do hotel. Quero um hotel que fique mais próximo do centro da cidade, mas quero passar 4 dias no hotel mais antigo do mundo. Não sei se vocês sabem, mas fica no Japão. Agora descubram qual é. Tá bem. O que é que falta? Regime alimentar, meia pensão. E plafond. Ora bem, plafond. Não abuso. Tem que ser muito alto, Pedro, porque Japão é o meu destino de sonho também e não há 4 dias no hotel mais antigo do mundo. Vais ter uma surpresa quando vis os preços. Pois, há de ser como em Bali, né? Não, Não, também não, não, também. mas sim, mas foi uma surpresa agradável. Gostei do hotel e os preços não eram muito caros. Ou melhor, para aí 2.500 euros. Por Viagem. pessoa. Sim, Sim, por pessoa, claro. pessoa. Ok. Olha, só tipo uma pergunta de consultora, mas tu queres ir para o Japão? O Japão é muito grande. Queres ficar onde? Em Tóquio, em Osaka? Onde é que tu queres ficar? É que centro depende de centro que se. Então, não. Não? Então? Então, Eu vou 2 semanas para o Japão. E eu tenho que estar 4 dias no hotel mais antigo do Japão. Há de ser numa cidade, numa O capital. hotel mais antigo no Japão. o resto é sugestão. Perceberam, Edinca? O resto é sugestão. Eu quero cultura. Agora é só vocês verem o que é. Porra, Qual é o objetivo deste desafio? Primeiro, eu dei-vos aquilo que por norma o Tuga pede, certo? Uhum. Vai para lá, faz assim e fica ao sol. É?
E depois ter aqui uma viagem diferente do Pedro, está bem? E o objetivo não é vocês perderem imenso tempo nisto, está bem? O objetivo é vocês mexerem, é entrarem nos operadores e perceberem se há ofertas, por exemplo, para o caso do Pedro. Entendem? Se há oferta já montada para o Pedro, que não vos dê esse trabalho. Claro que vocês vão ter que procurar qual é o hotel mais antigo do mundo. Posso-vos dizer, se vocês quiserem. Não. Não digas. Pronto, o hotel mais antigo do mundo, vocês vão perceber que no Japão fica numa zona isolada, ok? Só para deixar a dica, ou seja, vai obrigar a que vocês façam uma pesquisa mesmo personalizada, e por isso é que ficou o Pedro com o Japão. Porque senão eu teria feito uma junção de um combinado de Japão e Dubai, por exemplo, ou Japão e Tailândia, e facilitava-vos imensa vida. Só que é para vocês mexerem de facto nos operadores e verem que ofertas há nos operadores, e Nike ligou o próprio, claro, como é lógico, está bem? Mas é de facto para vocês fazerem isso. E é para cada um de nós, está bem? Não é vocês perderem tempo nisto, que nós queremos é que vocês vendam. Pronto, ponham-me um hotel perto de Osaka. Os outros dias. Sim. Ok. Isso. Ai, a Osaka? Osaka. Osaka. Oh. Está mais ou menos. Agora, só para melhorar, falta a resposta à pergunta: a viagem seria incrível se, que para mim é tipo pergunta-chave, eu não passo em fazer. Na minha, a viagem seria incrível se. A viagem seria incrível se houvesse animação no hotel durante a noite. Que não me obrigasse a ir para a cidade, não nos obrigasse a ir para a cidade, para a noite. Vocês conseguiram ouvir as nossas cadelas a ressonar? Jesus Cristo. E a tua? Seria incrível se... Se eu estivesse no Japão. Já que... O seria incrível se era se passasse aquelas 4 noites naquele hotel específico. Ok. Vocês não conseguem perceber, mas os olhos dele até brilham. Não vou. Vamos lá para o ano? Vamos lá para o ano? Opa, vamos. Bem, Nós quero... Eu e as duas Patrícias já... Ao Japão, adorava. Mas eu e as duas Patrícias já dissemos que todos os anos vamos ter que fazer uma grande viagem de sonho à equipa. E já estamos a combinar que é outubro. Nós temos que marcar os 15 dias de outubro para irmos viajar a equipa. Por mim está fechado. Aliás, eu só não vou a Bali. Nós só não vamos a Bali porque... Infelizmente não deu. Sim. Mas assim, com o tempo, percebes? As pessoas conseguem marcar férias, conseguem tudo e tem que ser sempre um destino de sonho para cada um dos consultores. É assim, para nós especificamente não, que até acabou depois por